Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas informações dessa preparação do tricolor para jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino neste sábado pelo Campeonato Paulista. Além disso, mais bastidores quentes no São Paulo, mais uma denúncia em relação à venda de ingressos de shows que acontecem no Morumbi. Sossego para a torcida são paulina está difícil. Enfim, estou trazendo detalhes aí desses problemas do São Paulo e dessa preparação. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Porque, olha, não vai ser um jogo fácil pro São Paulo, hein? Aliás, o retrospecto jogando em Bragança contra o Red Bull, né, Edu? Pra ninguém atrapalha, porque agora é o momento do Edu, por favor. Esse retrospecto não é favorável ao São Paulo, não é, Edu? É isso, Bruno. Vamos falar um pouquinho desse confronto. Hoje eu vou ter que dividir meu noticiário entre a parte de campo, que interessa muito ao torcedor, mas também a parte de bastidores, que também tem grande interesse e que aponta mais um problema administrativo de venda de ingressos de shows. Vamos começar com a parte do jogo. O São Paulo vai buscar em Bragança Paulista amanhã uma possibilidade de chegar à semifinal do Campeonato Paulista. Precisa vencer ou empatar no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis. Essa fase do Paulista é jogo único, a única vantagem de quem ficou à frente na tabela é mandar o jogo, por isso que o jogo será no estádio do Bragantino, em Bragança Paulista, abrindo a fase de quartas de final às 18h30. Para esse jogo, Bruno, força máxima do São Paulo. Não dá para falar elenco completo, porque o André Silva ainda está na transição e o Rian Francisco, que fez uma cirurgia de LCA no ano passado, em julho, está na fase final de recuperação, deve voltar aí a partir do final de março, começo de abril. Mas no restante, todos aqueles problemas que haviam no jogo contra a Ponte Preta foram resolvidos. Além disso, chegou o reforço, o Cauli, que já vem treinando, está inscrito no Campeonato Paulista e pode ser relacionado para esta partida. Não acredito que comece jogando. O Arboleda já voltou do Equador, o Bobadilla se recuperou de um problema na coxa, também o Ferreirinha treinou com uma carga adaptada, é verdade, mas deve ficar à disposição no banco de reservas. Ele estava com uma sobrecarga física na partida contra a Ponte Preta. E o Coronel, goleiro reserva, ele também se recuperou de cálculos renais que teve no final da semana passada. Com todo esse time à disposição, com todo o elenco, a dúvida é, Bruno, joga com 3 zagueiros e tem um meio de campo mais conservador, com 3 marcadores, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, ou vai na linha de 4 atrás, com provavelmente Alan Franco e Sabino, e coloca o Lucas Moura num quarteto de meio de campo ao lado do Caleri e de Luciano. Essa dúvida está sendo resolvida agora no último treinamento que está acontecendo aqui no CT. Então, dentro de campo, está tudo sendo resolvido para essa partida. Fora de campo, Bruno, a gente tem que falar de mais um problema administrativo. O presidente Hélio Massis, a filha dele, trabalhou no São Paulo durante a gestão do Casares, ela era diretora adjunta da base do futebol feminino. E consta uma denúncia ainda não averiguada, e por isso ela vai passar hoje pelo Conselho Consultivo do São Paulo, que ingressos de shows teriam sido vendidos por ela fora dos padrões. Ela não é vendedora de ingressos, ela é uma funcionária do clube não remunerada que ocupava um cargo na diretoria. Bem, o Conselho Consultivo do São Paulo se reúne hoje às 15 horas. Quem está nesse conselho consultivo? Vários ex-presidentes, inclusive o Júlio Casares, o Leco, o Pimenta, enfim, vários presidentes e várias figuras importantes da história do São Paulo. Só que este conselho não tem poder decisivo. Ele vai emitir um parecer se aquilo que existe em relação a Cristina Massis é suficiente para que uma denúncia seja feita ao Conselho Deliberativo, e assim como aconteceu no caso dos camarotes, o Conselho Deliberativo se reúne extraordinariamente para poder analisar esse novo caso. E aí é uma reunião muito mais, digamos, com mais presença de todos os conselheiros e que pode determinar o afastamento da Cristina do clube. O presidente Harry Massis deu uma entrevista ao UOL, a ESPN confirmou, disse que vai ser tudo passado a limpo e que para ele não importa se é grau de amizade, de parentesco, se é pessoa do mesmo sangue. Quem lesou o São Paulo tem que ser investigado e tem que ser punido se a denúncia for aí completamente não arquivada, for confirmada, se as denúncias e as provas forem apresentadas. Ele se diz muito tranquilo com isso, tanto que até no começo do mês afastou a Cristina Massis do seu cargo que ela tinha lá na base do futebol feminino. Temos que aguardar, essa reunião é importante, mas não é decisiva, ela apenas encaminha o que o caso vai ter no futuro. Se uma
análise do Conselho Deliberativo ou não, ou se ele fica ali e morre se as denúncias não são suficientes para provar alguma coisa contra ela. Valeu, Edu. Obrigado. Então, sexta-feira importante, final de semana também aí, claro, dentro de campo para o São Paulo. De um grande que pegou uma parada dificílima. O São Paulo, Marilo Turco, vai ter um confronto de Série A nessa fase de quartas de final, amiga. Conta tudo. Cauli, joga ou não joga? E o Arboleda, já chegou? Boa tarde. Fala, meu amigo, tudo certo com você? Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Vamos lá, né? Porque São Paulo Futebol Clube está finalizando a semana de treinos aqui no CT na Barra Funda, do ladinho ali do Vidoto do Palmeiras. Então, o Arboleda, lembrando o pessoal, que ele foi liberado pela equipe do São Paulo durante uma semana para tratar de algumas questões pessoais no Equador. Desfalcou a equipe no jogo contra o Grêmio, contra a Ponte Preta, contra o Primavera também, já tinha sido poupado por uma questão de sobrecarga. Se reapresentou junto com o time na quarta-feira, está treinando normalmente, mas vem como uma opção no banco, não vem como titular para essa partida, até porque precisa retomar o ritmo. E o atacante Ferreira, na quarta e na quinta-feira, ele fez um treino diferente, individualizado, porque foi diagnosticado com uma sobrecarga, mas hoje, no treino de hoje, já treinou normalmente com bola, junto com a equipe, era mais uma medida de prevenção. Então, como até o Vini falou, tem um grande duelo nessas quartas de final do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Bragantino, o que vai jogar ali com mando de campo, né? O único confronto de Série A nessa fase. O Bragantino tem 14 gols marcados e apenas 2 gols sofridos na competição, tá invicto, né? E o tricolor paulista, a gente sabe que no final, ali na reta final, conseguiu se desempenhar melhor e ir agora enfrentar o Bragantino. E é legal a gente falar até um retrospecto, porque no duelo entre as duas equipes foram 5 derrotas e 4 empates para o lado do São Paulo. Vamos ver como que vai ser essa partida de amanhã nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vini? Lá em Bragança Paulista, expectativa de um grande jogo, parada dificílima para o São Paulo. Um beijo, minha amiga Marilo Turco, direto do CT da Barra Funda. Bom trabalho para você. Não, fica à vontade aí. Solta. Você que manda. Solta a bomba. Você que manda. Mais uma bomba no São Paulo. Ó. Plau! Bomba no São Paulo todo dia. E é uma questão que a gente precisa falar com muita, pro torcedor, com muita, explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, ó, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Massis, o Arri Massis, a Cristina Massis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Massis, que gira em torno de R$3 mil, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Massis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dar o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Massis, e assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Massis está adotando hoje é uma postura que assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Massis, vai punir o CPF. Então, assim, se a Cristina Massis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Massis entende que tem que ter punição. Quando o Massis assumiu, inclusive, não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Massis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente.
Então o Maciço tomou essa decisão. E o Maciço, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder. Independentemente do grau de parentesco, isso a RIMACIS garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do RIMACIS. Só que é muito importante a gente perceber que assim, o Maciço é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição da chapa Casares. Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Maciço por causa desse episódio da Cristina Maciço é um movimento de quem estava no poder que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e principalmente para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza para que Douglas Schwartzman e Mara Casares não sejam expulsos do São Paulo, como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio RIMACIS entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Maciço. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço. Né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Maciço está sendo muito bem avaliado. O que em pouco tempo o RIMACIS fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora, tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente, o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o RIMACIS, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. A questão do Marcos Antônio, como é que está? Bom, Marcos Antônio vai assinar nos próximos dias a renovação de contrato com o São Paulo, um novo contrato com o São Paulo. A informação que eu tenho é que está na troca de documentações
documento para lá, documento para cá. Esse novo contrato, ele vai ter validade até 2030. O Marcos Antônio, ele vai ter um aumento salarial, né, que condiz muito do que é a realidade dele hoje, um dos principais jogadores. Teve a questão do assédio do Flamengo, que o São Paulo conseguiu ali, junto com o Rui Costa, né, à frente do departamento de futebol, trabalhar muito nos bastidores, enquanto os empresários e o próprio Marcos Antônio recebiam sondagens e recebiam contatos do Flamengo, querendo contratar, querendo tirar ele do São Paulo. O Rui Costa conseguiu costurar esse novo contrato, né, com o Marcos Antônio, e tendo um cara a cara, uma conversa com o Boto, executivo de futebol do Flamengo, dizendo: não queremos vender. E não precificando o jogador, e sim colocando para o Flamengo que Marcos Antônio é tão importante quanto, por exemplo, o Arrascaeta para o próprio Flamengo, Caio Jorge para o Cruzeiro. Então, assim, sem precificar, mas dizendo a importância do cara dentro do elenco. E aí o São Paulo, nesse meio tempo, até para ganhar um tempo para elaborar esse novo contrato que vai ser assinado nos próximos dias, o São Paulo até chegou a ventilar a possibilidade de colocar uma opção ali de compra para o Flamengo, né? Uma situação em que foi muito discutido isso, inclusive na torcida do São Paulo, tá? Era um movimento que o São Paulo queria fazer para afastar o assédio. Mas no final das contas não teve conversa, não teve nenhuma opção de compra ali ou situação de compra para o Flamengo. O São Paulo conseguiu fechar essa porta, conseguiu valorizar o jogador, um salário, né, condizente com a realidade do que ele está tendo de atuação, 2030, e a multa rescisória para clubes de fora, 100 milhões de euros, que dá aí pela conversão 600 e poucos milhões. 100 milhões de euros. 100 milhões de euros para clubes de fora. Lá no alto também. Mas o que mais chama atenção nesse novo contrato, e isso eu pude apurar ontem, é a multa para clubes nacionais. Porque aí os tubarões tipo Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo não chegam perto. Qual é? Sai de 600 milhões de reais e aí você tem que fazer uma conta com o salário do jogador vezes 2.000, aquela coisa toda. Pode bater 900 milhões de reais. Não, você tá brincando. Pode bater 900, pela conta você pode bater 900 milhões de reais. A multa rescisória do Marcos Antônio agora com o São Paulo. Então assim, ó, é para fechar a porta. Óbvio que ninguém vai comprar o Marcos Antônio pela multa. Ninguém tá falando que ele vale 900 milhões de reais. Mas você consegue se precaver. Milhões de reais, você contrata o... sim. Quem? O Hendrick? Estevão. O Estevão? O Estevão. Acho que sim. Contrata. Você tira o Alan Elias do Palmeiras. Por menos até. Menos até? Não é 30 milhões? 35 de euros, 35, então. Mas assim, é um movimento que assim, é bom para o São Paulo, é bom para a imagem do São Paulo perante o mercado. Você consegue manter um jogador que é o principal, talvez, hoje do teu elenco, é o cara que dita o ritmo do time, é um cara que está sendo visto aí para a seleção brasileira, né, cotado para uma seleção brasileira, e o São Paulo sai dessa negociação, principalmente a figura do Rui Costa sai muito fortalecida. Com essa conquista, vamos dizer assim. Com a permanência, com a maneira como você consegue segurar e fazer alguém assinar por uma multa que é impagável. O pessoal os caras já estão malucos aqui no chat. Os caras já enlouqueceram. É o Messi? É isso mesmo? É o Messi no auge? Não, é só ali a multa para você estar seguro de que ninguém vai... Mas também se alguém chegar lá por um valor menor, não sei, e o São Paulo entender que pode negociar, pode. É só para você estar protegido. Ele tem contrato até 2030 agora. É um contrato longo. É um jogador de 25 anos, um jogador jovem. E assim, eu tô falando, não estou falando que ninguém vai chegar alguém vai chegar e vai pagar a multa. Ninguém vai pagar essa multa, claro. Mas é uma maneira de você se proteger. Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 18 horas e 30 minutos, com transmissão do TNT e HBO Max. Como podemos ver aqui, estou trazendo um corte com os últimos 5 jogos da equipe do Red Bull Bragantino, e aí está o Campeonato Paulista e também o Brasileirão. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram foi contra a equipe do Novo Horizontino,
jogando dentro de casa e venceram pelo placar de 3-0. E com isso eles terminaram essa primeira fase do Paulistão na terceira colocação. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Bragantino. São 2 vitórias da equipe de Bragança, 2 empates e 1 vitória do São Paulo. O último confronto que eles tiveram foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada, jogando no estádio da Vila Belmiro, ali no final do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo acabou saindo derrotado pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importante para o São Paulo, que vale vaga nessas semifinais do Campeonato Paulista. Tudo indica que, com a preparação, a semana livre de trabalho, com certeza o time vai com força máxima para buscar essa vaga na semifinal. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!